Que perfeito. Então, retomando o nosso 12º encontro, seguimos sempre relembrando, colegas, a dinâmica é a mesma. Querer comentar, pontuar, ergue mãozinha, abre microfone e a gente constrói um saber aqui juntos. Vamos falar então agora na página 58, como o Thiago bem nos lembrou, do amor ao próximo. Vós vos amontoais junto ao próximo e tendes belas palavras para isso. Mas eu vos digo, vosso amor ao próximo é vosso mau amor para vós mesmos. Fugis de vós mesmos em direção ao próximo, e desejaríeis fazer disso uma virtude, mas eu enxergo através de vosso desinteresse. O tu é mais antigo que o eu. O tu foi santificado, mas o eu ainda não. Assim o homem se apressa para junto do próximo. Eu vos aconselho ao amor do próximo. Aconselho-vos antes a fuga ao próximo e o amor ao distante. Mas mais alto que o amor ao próximo está o amor ao distante e futuro. Ainda mais alto que o amor aos homens está o amor a coisas e fantasmas. Esse fantasma que corre à tua frente, meu irmão, é mais belo do que tu. Por que não lhe dás tua carne e teus ossos? Mas tens medo e corres para teu próximo. Não suportais a vós mesmos e não vos amais o bastante. Por isso quereis induzir o próximo a vos amar, durando-vos com o seu erro. Eu quisera que não suportasseis qualquer tipo de próximo e seus vizinhos, então teríeis de criar dentro de vós mesmos vosso amigo e seu coração transbordante. Convidais uma testemunha quando quereis falar bem de vós mesmos, e quando a haveis induzido bem a falar bem de vós, pensais vós mesmos bem de vós. Não mente apenas aquele que fala contrariando o que sabe, mas, sobretudo, aquele que fala contrariando o que não sabe. E assim falais de vós mesmos aos outros, e mentis a vós e ao próximo. Assim fala o louco. O comércio com os homens estraga o caráter, principalmente quando não se tem caráter. Esse vai ao próximo porque busca a si mesmo, e o outro porque busca se perder. Vosso mau amor a vós mesmos transforma em prisão vossa solidão. São os menos próximos que pagam pelo vosso amor ao próximo, e quando 5 de vós vos reunis, há um sexto que tem de morrer. Tampouco amo vossas festas. Nelas encontrei atores demais. E também os espectadores se portavam frequentemente como atores. Não vos ensino o próximo, mas o amigo. Que o amigo seja para vós a festa da terra e uma premonição do super-homem ou do além do homem. Eu vos ensino o amigo e seu coração mais pleno, mas há de saber ser uma esponja quando se quer ser amado por um coração mais que pleno. Eu vos ensino o amigo, em que o mundo se acha pronto, um invólucro do bem, o amigo criador, que tem sempre um mundo pronto para oferecer.
E assim como o mundo se desenrolou para ele, enrola-se novamente em círculos, como o devir do bem a partir do mal, como o devir das finalidades a partir do acaso. Que o futuro e o mais distante sejam para ti a causa do teu hoje. No teu amigo deves amar o além do homem como tua causa. Meus irmãos, não vos aconselho o amor ao próximo, aconselho-vos o amor ao mais distante. E assim falou Zaratustra. Tiago, por obséquio, queres pontuar alguma coisa? Sim, sim. Essa parte, ele retoma, né, aquela crítica moral cristã, porque você vê tanto na Bíblia como em tantos discursos de rezas, orações, né, a questão do amor ao próximo. Então, a crítica de Nietzsche aqui não é o amor em si, a ideia de amor em si, muito menos a crítica ao próximo, né, como parece ser. O que ele está querendo chamar a atenção é que esse discurso do amor ao próximo, às vezes, serve para evitar o encontro consigo mesmo, né? Você encontrar com você mesmo. Isso você tá tirando esse encontro consigo e jogando no outro, né? Nessa ideia do amor ao próximo. Então, o Nietzsche ele vai provocar. Ele tem um momento que fala na obra dele assim: será que as pessoas ajudam os outros porque realmente os amam? Ou porque não suporta ficar sozinho, não suporta ficar sozinho consigo mesmo e se encontrar? Isso várias vezes Nietzsche provoca, até aqui. E então ele bate muito nessa tecla que essa ideia do amor ao próximo acaba se tornando um mantra ali, mais ou menos, como que na verdade é uma fuga. Né? Em vez de você enfrentar seus conflitos, enfrentar suas questões, você está se ocupando constantemente com os outros, né? E como eu conheço inúmeras pessoas que são assim, né? Tá sempre se ocupando com o outro, seja um marido, um filho, um irmão, que for, o pai, a mãe, mas ele não está conseguindo se encontrar consigo mesmo, ocupar a sua solidão, a sua companhia. Ele está o tempo todo, tem que ser prestativo para o outro, né? Então, essa é a ideia central aqui. E o que a gente está ensinando primeiro você tem que, obviamente, amar a si mesmo, né? Senão você não consegue amar ninguém. Primeiro ponto, né? Se você não ama a si mesmo, vai ser essa qualidade do amor a si mesmo que você vai estar dando ao outro, né? Você não vai dar... a medida é o amor a si próprio, né? Para você amar o outro. Essa é a primeira medida que tem que ser. Mas aqui tem também um jogo muito interessante do próximo e do distante, que ele vem e fala, né? Ele vai fala, não aconselho o amor ao próximo, mas aconselho o amor ao distante. Esse jogo ele já está trabalhando também com o conceito dele do além do homem, né? Que já está repetindo várias vezes, ele reforçando aqui. Porque o próximo ele vai representar não apenas uma pessoa próxima, mas aquilo que já existe, aquilo que já está dado, aquilo que está ao nosso redor. Então, aquilo você não precisa trabalhar muito com aquilo já está ali. Né? O que ele traz no distante, aí que ele já está de forma metafórica, né? Ele está tirando a ideia do próximo como uma pessoa, né? Ele está pensando com uma ideia filosófica. Já a questão do distante, o distante é aquilo que está por vir a ser, é uma meta, é um objetivo, é uma ideia de criação, né? Que é o além do homem que ele busca, né? O que você quer criar para sua vida, qual é aquela versão de você mesmo que você está querendo buscar. Então, por isso que ele está fazendo esse jogo do próximo e do distante, porque o próximo você já tem. Você só tem que manter, né? Vamos dizer assim, não que você tem que desprezar, né? Tira a ideia de pessoa, tô dizendo a ideia do próximo como algo que já está dado. Então você tem que mirar o que está lá distante, é uma meta. Seria mais ou menos isso. E também uma coisa que é muito importante, só para pontuar e para concluir, sempre que Nietzsche traz a ideia do amor, sempre que ele toca no amor, ele está ligando amor à criação. Ele não consegue imaginar
o amor ser algo diferente do criar, né? E aí isso está muito ligado àquela ideia das três metamorfoses, a ideia da criança, né? Que seria o último estágio. Ele vai. E se você pensar metaforicamente, a criança, a gente tem a ideia de amor, né, por trás, né? Então, ele está ligando essa questão do criar ao amor sempre. Ele não consegue imaginar você amar alguém, algo, ou amar sua própria vida sem você estar constantemente criando algo, né? E a ideia de criação é sempre aquilo, é a criação de uma melhor versão de você, a uma criação artística da própria vida, né? Está sempre ligada a esses conceitos que a gente já trabalhou. Tiago, obrigado pelas tuas pontuações ali, e extremamente pertinente. Enquanto isso, enquanto tu falava também, eu ia conjecturando algumas coisas aqui, e algumas frases que me chamaram a atenção, como essa aqui, ó. O tu é mais antigo que o eu. Isso aqui é fantástico dele, né? Vamos fazer uma conjectura na questão psicanalítica aqui, no ser dependente. A gente pode pensar aqui também uma das óticas, a relação mãe-bebê, né? O tu é essa mãe, a gente tem essa dependência a esse outro, essa função materna, que se não for suprido, a pessoa morre. Mas aí a gente traz a psicologia das massas e a análise do eu, ou o futuro de uma ilusão do Freud, é mais pertinente. Imagina a religião como esse tu aqui, aquele que eu preciso recorrer, e aí o Freud critica dizendo que o sujeito acaba se infantilizando, que eu preciso servir, eu preciso me dedicar, eu preciso de alguém para não me sentir amparado e soltado no mundo, né? Então, algumas frases como essa: não suportais a vós mesmos e não vos amais o bastante, por isso quereis reduzir o próximo a vos amar, né? A compensação, se de certa forma, aí a gente fala até do narcisismo primário, o desejo de ser olhado, o desejo, aí a gente vai ter autores como Corrucci que vão nesse narcisismo, não no intuito de pernicioso, nocivo, mas no intuito de eu não fui amado no primeiro momento, eu não me amo, eu não sou libidinizado e eu preciso que o outro o faça para mim, né? Então é muito legal a gente ver o Nietzsche, assim, cernes, né, que depois vão estar ali no pensamento do Freud. Um ponto que o Thiago pontuou ali, eu acredito que nós temos a questão do amigo como criador, ele fala aqui, né, Thiago? Eu até estava procurando aqui, mas eu tenho a sensação que eu li isso, né, em algum momento, Sim, ele fala. né? Vai encaixar aqui. Mas outro ponto também que dá para a gente ver aqui, ó, vosso mau amor a vós mesmo transforma em vossa solidão. Cadê aqui? Eu não vou encontrar aqui, mas eu fiquei com essa sensação do que tu disseste. Eu tenho lido. Aqui, vosso mau amor a vós mesmo transforma em prisão vossa solidão, é isso? Aqui, encontrei. Aqui, ó. Eu vos ensino o amigo que em todo mundo se acha pronto invólucro de bem, o amigo criador, né? Que tem sempre um mundo pronto para oferecer, né? E assim como o mundo se desenrola novamente em círculos do dever do bem a partir do mal. Né? Me traz uma sensação aí, como tu disseste do distante, mas uma ideia de síntese, né? Tese, antítese, síntese, e a gente vai indo aqui. Mas enfim, só queria fazer essa costura, o que me chamou muito a atenção, esse tu mais antigo que o eu, para nós pensarmos que em determinado momento, se há uma regressão do sujeito, a predisposição dele é sempre a dependência, né? E aí o nosso lugar, fazendo uma costura com a psicanálise, é sempre rumo a uma independência madura do sujeito, e não essa dependência a algum lugar, né? Pessoal, alguém quer pontuar aqui junto conosco? Tem mais alguém que queira fazer alguma costura aqui conosco? Ter chamado a atenção?
Acho que o Thiago pontuou algo ali para nós também. O Thiago colocou aqui: aprenda a se amar para saber amar o próximo. Saudade mesmo envolver normalmente no amor, já que é uma falta. Perfeito. A gente não consuma, não vai dar podemos pensar ali sobre ajudar o outro de forma que previamente possamos já ter nos ajudado. Vamos pensar dessa forma aqui. Me parece que é isso que ele quer dizer. Pô, aqui só para eu desenvolver mais o que eu falei no final, essa penúltimo parágrafo, né, que ele fala: o teu futuro e o mais distante sejam para ti a causa do teu hoje. No teu amigo deves amar o além do homem, como tua causa. Tá muito interessante, porque ele tá pegando, ele mostra como é assim, perigoso, né, esse discurso cristão milenar do amor ao próximo. Porque o próximo, ele carrega, no sentido da palavra, não só o próximo aquela pessoa ao seu lado, o próximo aquilo que você já tem familiaridade, que você já conhece, o que já te conforta, o que te consola, né? Aceite o status quo, aceite o que está dado, não busque além disso. Então ele faz esse jogo do próximo e do distante, porque o distante é o além do homem, o distante é você quebrar com essas morais, com essas tradições milenares que apequenam a vida. Por isso que ele fala, você tem é, é, que o futuro e o mais distante sejam para ti a causa do teu hoje. Não o mais distante, não o próximo que você já está dado. E aí ele fala, e o que é esse distante? O além do homem, que é a síntese daquilo que está falando, de quebrar com o próximo, né? Então ele faz um jogo de palavras e é algo, você pode pensar assim, é uma forçação de barra? Não. É como se fosse uma mensagem subliminar, vamos falar bem assim, coloquialmente, como se fosse uma mensagem subliminar há milênios que a Igreja Católica está colocando, ou a tradição cristã. Ame o próximo, ame o que você tem, ame o status quo, ame o que está dado, ame o que está aqui. Não vai além, não vai para outra causa, não procure quebrar o que tem. Né? Não procure buscar, e aí até não tente alcançar o que está distante de você. Né? Então, isso te torna sempre submisso, sempre a moral do escravo, né, que Nietzsche fala. Tiago, olha só, psicologia das massas e análise do eu. Perfeito isso aqui. Né? Se você entra numa massa, você se torna disforme, você não tem criticidade. Né? Imagina aquela metáfora de eu preciso ser igual aos meus vizinhos, eu preciso ser igual a todo mundo. Imagina o quão mais fácil, vou trazer até para o comércio aqui, né, que ele fala ali, como é bom quando tu tem um nicho, quando tu tem um grupo. Quem já trabalhou com parte de marketing sabe que você saber o nicho é ótimo. Porque eu não preciso vender para o Thiago, para a Rita, para a Joana e para a Elisângela. Eu só preciso vender para todas as pessoas que usam preto. Né? Então, se eu estou com uma massa, eu não tenho criticidade, eu não tenho alguém que pensa por si. Eu tenho alguém que pensa num grupo, e o grupo aí é Freud, tá? Uma massa, ela não pensa. Ela serve a um vassalo. Então, se você pensa diferente, pensa distante, né? É sair longe de uma bolha, de uma pequena esfera que pensa igual. E é isso que a gente procura na psicanálise. Fazer com que o sujeito pense por ele. E não que ele pense como o próximo. Aquele analista que tenta incutir no seu analisando pensar como ele mesmo, está querendo que ele pense como o próximo, ou seja, um espelho de mim mesmo. E por isso que, o que você pensa? Eu gostaria. O que você pensa quando o teu analisante pergunta? Porque é importante para a sua análise saber o que eu penso. A análise é sua? O que você gostaria que eu dissesse? Né? Será que você queria que eu dissesse exatamente que eu sou igual a você e que o mundo é todo igual a você e que você não pode estar errado? Mas se a gente tiver uma ideia fantástica de que não estamos errados e cada um tem a sua verdade. Não, foi muito legal, o humor tem disso, né? O Maurício Meirelles dizia, o pessoal da esquerda é, quer defender o aborto. O pessoal da direita diz não ao aborto.
E daí ele disse, já pensaram em simplesmente usar preservativo? Né? E aí a gente está falando do Eric Berne, né? Sobre a questão de um lado tem o parental que diz, a regra é essa, do outro está a criança, mas eu quero. E daí está o adulto que diz, tá, mas você já pensou em talvez, ou até não fazer sexo, se tu não quiser, ou usar um preservativo, anticoncepcional, DIU, né? Enfim, whatever, qualquer coisa. Mas notem que a psicanálise ela vai estar nesse lugar. Nenhum nem outro, mas espaço entre. Isso que a gente pode pensar aqui. Deixa eu só, antes de voltar para a leitura, vamos só ver o que a Joana colocou. Interessante que quando a pessoa chega na análise, ela sempre vem querendo mudar o outro sempre é a causa, é o culpado. Sim, é a queixa, né, Joana? A culpa é sempre, a culpa é isso, o sofrimento não direcionado. E com o tempo, naturalmente, a gente vai se implicando no processo. Não, mas espera aí, essa pessoa está me incomodando e não tem por que eu ficar aqui. Por que eu estou ficando aqui? O que tem? Qual é o vínculo que se estabeleceu, né? Está sendo o Ronald Fairbairn, quem participou do curso do inconsciente. Enfim, vamos voltar aqui para o nosso caminho, retomando o nosso caminho, e o nosso caminho agora vai ser o caminho do Criador. Queres ir para a solidão, meu irmão? Queres buscar o caminho para ti mesmo? Detente um pouco mais e me escuta. Quem busca facilmente se perde. Todo isolamento é culpa. Assim fala o rebanho. E durante muito tempo pertenceste ao rebanho. Olha só que interessante isso. Deixa eu marcando aqui o que é bacana para nós pensarmos aqui. Todo isolamento é culpa. Assim fala o rebanho, e durante muito tempo pertenceste ao rebanho. A voz do rebanho ainda ressoará dentro de ti. E quando disseres, já não tenho a mesma consciência que vós, isso será um lamento e dor. Vê, essa dor mesma foi exagerada por tal consciência. E o último reluzir dessa consciência ainda arde tua aflição. Mas queres seguir o caminho da tua aflição, que é o caminho para ti mesmo? Então me mostra teu direito e tua força para isso. Tiago, por favor. Bom dia, Michel. Bom dia, pessoal. Bom dia, dia. Xará. Eu acho interessante esse início aí que você até marcou, porque todo isolamento é culpa. A gente muitas vezes acha que a tristeza é algo ruim, e não é. É parte de um processo também. E é muito importante a gente ver isso. Quem busca facilmente se perde, mas se perde, a pessoa também vai ter a chance de se encontrar. E para se encontrar, a gente tem que se isolar. Para encontrar um feijão, sei lá, um feijão estragado, a gente tem que começar a isolar. É separar. Então a gente deve se separar das pessoas, só que essa separação vai causar um estranhamento, talvez uma tristeza, só que a tristeza gera também aceleração dos pensamentos, o hiperfoco em alguma coisa que a gente não encontrou ainda, ansiedade, e aí o que a pessoa faz? Vai se medicar. Por quê? Porque ela está mal, mas não é parte de um processo. Tiago, é bem pertinente isso que tu colocaste aqui para nós, né? Até vou dar continuidade, reverberar aqui o que tu trouxe, né? Quem busca facilmente se perde, todo isolamento é culpa. Né? Aquele que se isola, naturalmente passa a ter um pensamento diferente de uma massa. E aí, a voz desse rebanho vai ressoar dentro de ti. Mas claro que é bom pensar também que o neurótico se culpa por si só o tempo todo, né? E também é muito importante nós pensarmos até que ponto, para que haja um balanço, até que ponto o meu isolamento é para que eu reflita, ou até que ponto é o que eu não quero embate para com o diferente.
E que daí é bem diferente do que o Nietzsche está falando, né? Encarar o diferente também requer o embate. Então, é esse equilíbrio que a gente busca, né? Eu já vou passar aqui para a Rita. A voz do rebanho ainda ressoará dentro de ti, ou seja, bem o que o Tiago estava nos trazendo anteriormente. Ou a gente pode pensar nas nossas formações. Embora a gente se isole durante muito tempo, dentro da nossa cabeça, como fomos constituídos ainda permanece dentro de nós, né? Rita, por favor. Mas é uma pergunta, né? Ok. Esse separar que ele fala aí, não é eu separar das pessoas, é me separar meu ser, meu modo de ser, eu manter o que eu sou, não agregar os valores dos outros, seguir os outros. Então, é separar-se, é uma separação do modo de ser. Você não é todo mundo igual. Sim, é o que supõe-se que muitas mães falam para nós, né? Você não é todo É, mundo, né? isso. Ande no mundo, mas mesmo assim tem a criticidade, né? Eu Tem a faço, sua individualidade, né? Então, assim, religiosamente também tem essa questão da separação né, de segundo a Bíblia, né? Que separar do povo, separar não é separar das pessoas, mas é separar seu ser. é legal isso que tu estás dizendo, Rita, também. E daí eu volto naquela frase do tu mais antigo que o eu, né? Porque em tese as religiões, elas buscam que a gente trabalha muito nessa lógica do servir, na doação, no tu, mas vamos pensar que talvez seja um contraponto também para que a gente não fique num processo exclusivamente egóico de fechado dentro de nós no intuito de evitação para com o diferente, né? Acho que vamos pensar um meio termo aí de não vilanizar ninguém, né? Eu penso que o Nietzsche era um autor que pensava dessa forma, de a gente ter esse meio termo. É só ler aqui o que a Regiane falou, e daí eu volto aqui para a nossa leitura. Eu vejo Nietzsche dizendo que não basta amar quem está ao nosso lado, é preciso amar, sobretudo aquilo que ainda podemos nos tornar. O verdadeiro amor não nos acomoda, ele nos transforma. Perfeito, eu vou também por essa linha, Regiane. Inclusive, é parte do que o Tiago nos lembrou das transformações que o Nietzsche fala, né? Entre elas a criança ali, do criar. Vamos voltar aqui então. Obrigado também à Rita ali e ao Tiago que nos auxiliaram. Ver essa dor mesma foi gerada por tal consciência. E o último reluzir dessa consciência ainda arde na tua aflição. Mas queres seguir o caminho da tua aflição, que é o caminho para ti mesmo? Então me mostra teu direito e tua força para isso. És uma nova força e um novo direito? Um primeiro movimento, uma roda que gira por si mesma. Podes também obrigar estrelas a girar ao teu redor? Há tanta avidez das alturas, há tantas convulsões de ambiciosos. Mostra-me que não és um dos ávidos e ambiciosos. Ó, há tantos pensamentos grandes que não fazem mais que um fole, enche e torna mais vazio. Dizes ser livre, teu pensamento dominante quer ouvir e não que escapaste de um julgo. És um desses a quem foi permitido escapar de um julgo. Alguns que lançaram fora seu último valor, ao lançar fora sua obrigação de servir, livre de quê? Que importa isso a Zaratustra? Mas teus olhos me devem claramente dizer, livre para quê? Podes dar a ti mesmo teu mal e teu bem, e erguer tua vontade acima de ti como uma lei? Pode ser de ti mesmo o juiz e vingador de tua lei? Terrível é estar a sós
com o juiz e vingador de sua própria lei. Assim, uma estrela é arremessada ao vazio e ao gélido sopro de estar só. Hoje ainda sofres dos muitos. Tu que és um, hoje, ainda tens tua coragem inteira e tuas esperanças, mas um dia tua solidão te cansará. Um dia teu orgulho se dobrará à tua coragem, rangerá os dentes, gritarás então um dia, estou só. Um dia deixarás de ver tua alteza e verás perto demais tua baixeza. Teu próprio sublime te amedrontará como um fantasma. Gritarás então um dia, tudo é falso. Há sentimentos que buscam matar o solitário. Se não o conseguem, eles próprios têm de morrer. Mas é capaz disso. De ser um assassino? Já conhece a palavra desprezo, irmão? E o tormento da tua justiça, de ser justo com os que te desprezam? Tiago, queres pontuar alguma coisa até aqui? Porque me parece um parágrafo bem extenso. Sim, sim. Aqui ele está novamente reforçando essa questão da solidão e do Criador, né? Ele está primeiro dirigindo, como a gente vê todo nessa parte do livro, ele está o tempo todo atacando, criticando os niilistas, né? As formas de niilismo, seja moral cristã, seja, enfim, tantas outras questões que a gente já trouxe aqui. Mas, de vez em quando, ele dirige-se ao próprio Criador, né? Aquele que ele está querendo que siga esse caminho do além do homem, né? E aí ele traz de novo a questão da solidão, porque é o que Nietzsche acredita. Se você quer criar uma nova forma de viver, você vai ter que aceitar a solidão. E a solidão aqui nos dois sentidos. Tanto no sentido figurado, né, no sentido filosófico, como no sentido físico mesmo da palavra, né? No sentido... Porque, primeiro, você vai romper com a aprovação da multidão. Não tem como você pensar diferente, criar novos valores e, ao mesmo tempo, querer que a multidão, que o rebanho esteja ao seu lado, apoiando. Porque não é incongruente isso, né? E, além de que você tem que também romper com você mesmo o tempo todo, com seus próprios preconceitos, né? Com seus próprios valores que você tanto guardou e aceitou. Então, essa solidão aí em vários sentidos, né? E até contra você mesmo. Tem uma parte aqui, que foi essa parte final que você acabou de ler, há sentimentos que buscam matar o solitário. Sentimentos não só do rebanho, sentimentos dentro de você, né? Se não conseguem eles próprios matar o solitário, né? Eles próprios têm de morrer. Mas você é capaz de ser um assassino, capaz de ser um assassino que mate esses sentimentos dentro de você? E mate matar os sentimentos dos outros, você não conseguir, né? Você pode... Aí vem a solidão. Não tem como, porque você mesmo, ou eles mesmos vão te isolar, vão te expulsar do rebanho, ou você mesmo vai buscar a porta de saída do rebanho, porque, né, você não vai aguentar esses sentimentos, né? E aí depois ele fala, já conheces a palavra desprezo, e os presos estão de um lado com do outro. Então, assim, ele está aqui alertando ao Criador. É isso que você vai ter que enfrentar. Você vai ter que enfrentar o rebanho, você vai ter que enfrentar você mesmo, você vai ter que enfrentar a solidão, né? Aceitar que somente com a solidão você pode criar algo, né? Em algum momento vocês têm que estar só para criar algo. Você não consegue criar algo o tempo todo com os outros, né? Uma imagem aqui que me veio na cabeça. Pode ser uma banda de rock. Vai ter um momento que cada artista vai ter que ficar só para um criar o solo da guitarra, o outro criar a letra, o outro criar o vocal. Não tem como, tá todo mundo junto o tempo todo criando tudo, né? Vai sair algo terrível dali. Vai sair algo puro, né? Então, assim, qualquer criação, seja artística, seja de valores, seja qualquer imagem, que você vai ter um momento da solidão. E o que eu acho interessante disso, que, de novo, bate com a biografia do Nietzsche. Porque o Nietzsche ele enfrentou muito a solidão, né? Ele teve que lidar muito com a solidão para criar esse pensamento. Ele, como eu disse, ele deu aula, ele começou a dar aula muito cedo na faculdade da Universidade de Basileia, que é algo
raro para naquela época. Ele tinha 23 anos, ele já dava aula na faculdade de filologia. Filologia, que não é filosofia, né? Ele é filólogo, né? Ele estuda a origem, a semântica das palavras, né? E aí, depois, ele já sofreu uma resistência imensa dentro da universidade, porque, imagina, as universidades, até hoje, as universidades são muito católicas, cristãs, preservam muito esses pensamentos, pelo menos eu vejo isso até em muitas federais, até, né, no Brasil. Acontece isso, seja pela instituição, seja pelos professores, pelos quem frequentam. Naquela época era muito mais, né? Naquela época era a Igreja Católica estava do lado da educação, das universidades, das escolas e tudo. Então ele sofreu uma resistência imensa. Imagina ele estar escrevendo Deus está morto e está dando aula numa universidade. E aí ele depois acaba pedindo, teve uma licença por invalidez, por causa daqueles problemas que eu disse, né? Que talvez causados por sífilis, enfim, que era as dores de cabeça constantes dele. E aí ele se isola, né? Tentando achar climas que sejam bons para ele no mundo, mas também ele começa a se isolar daqueles que ele teve muitos amigos, pensadores, colegas, pensadores, mas aos poucos ele foi rompendo com cada um. Porque eu já falei do Wagner, né? Teve a questão da Lou Salomé, que foi uma desilusão amorosa dele, e teve tantos outros também pensadores da época que ele foi se distanciando porque ou não compreendiam o pensamento dele, ou ele não aceitava a forma que eles pensavam. Né? A própria família, ele teve que se isolar da família, porque a irmã dele, que ele gostava muito da irmã, né? Na infância, na adolescência, era uma irmã próxima dele, mas ela se casou com um nazista, né? Alguém que se tornou nazista depois, mais na frente. Então ele se isolou dela, porque ele não aceitava esses pensamentos. A mãe dele também era muito ligada à irmã, e a mãe dele também via o Nietzsche como uma fonte de dinheiro do pensamento dele, sabia que ele era um cara genial e queria explorar essa questão mercantil aí da educação. Então, assim, esse capítulo está misturado com a biografia dele, com muitas coisas que a gente já falou aqui. Tiago, olha que fantástico, né? Eu lembrei da faculdade de História quando eu fiz um trabalho sobre Calígula. A biografia do Calígula, ele é totalmente destruído, a figura desse personagem histórico. Porque a história do Calígula foi escrita por opositores dele. Né? Eu estou imaginando o que deveria ser a biografia do Friedrich Nietzsche, se eventualmente fosse escrito pela mãe dele, pela irmã, ou até mesmo por esse cunhado dele. Né? Porque tu nota, olha só que interessante, quando os biógrafos do Nietzsche colocam esse cunhado dele que depois se tornou nazista, olha o que está implícito nessa palavrinha depois. Nazismo não presta. Então, naturalmente, esse cara aí, ele já não prestava. Então, ele não estava com Nietzsche, porque depois a natureza dele vai se mostrar que ele já era um cara vil, né? Mas agora, hoje eu tô para problemar, hoje eu acordei para encher o saco do Nietzsche. Eu fiquei imaginando aqui o seguinte, vai que eventualmente o Nietzsche seja realmente esse cara que, por sua vez, ele não gostaria de ser contestado, né? Mas daí buscando uma dificuldade precoce de criar vínculos, né? E aí a gente entra num possível apego evitativo, aquele sujeito que não consegue criar laços, porque na sua constituição ele sabota os vínculos. Eu estou chamando para conversa o Ronald Fermer, que eu estou estudando muito esse autor essa semana, e daí eu estou fazendo essa costura com Nietzsche. Mas isso que o Thiago trouxe aqui, eu achei fantástico essa frase que ele lembrou. Por favor. Posso só dar um adendo dessa questão do Nietzsche? Porque eu penso muito igual a você. Nietzsche era... sabe quem eu faço um paralelo? Eu nunca vi ninguém fazer, mas é porque eu já li a biografia de outro, de vários autores, não só uma fonte, né? Mas vários biógrafos. Mas eu faço uma ligação muito com Van Gogh, de Nietzsche. Por quê? Muitas pessoas próximas, tanto de Nietzsche como de Van Gogh, dizem que ele era uma pessoa muito amorosa, era uma pessoa
que se importava com o próximo, né? Fazendo contradição aqui com o capítulo anterior, mas ele se importava, ele ouvia, ele era carinhoso, vamos dizer, uma pessoa que não era uma pessoa distante, nem fria, nem rígida. Mas, quando entrava na questão intelectual, Van Gogh discutindo sobre estilo artístico, sobre estética, assim como Nietzsche, quando entrava na questão filosófica de pensamento, de ideias, eles se tornavam pessoas arrogantes. Eles se tornavam pessoas que não aceitavam ser contraditados, eles não aceitavam o contraditório naquele momento. Existem muitos relatos, tanto do Van Gogh, que muitos artistas se distanciaram do Van Gogh porque não aguentavam essa... Ele falava de forma efusiva, ele falava com uma paixão, mas aquela paixão dele acabava ali flertando com arrogância, de não aceitar algo que não fosse o que ele achava. E a mesma coisa de Nietzsche. Parece que talvez, né, vamos assim, que eu também já pensei isso, já li de outros autores, muitas vezes é um traço do gênio, né, daquela pessoa que a gente considera o gênio. Fato. Ele Sim. não consegue aceitar que o outro não está entendendo ele. E aí vira um momento de que ele também não aceita a opinião do outro. Já que o outro não me entendeu completamente, eu também não vou querer, eu vou refutar tudo que ele vai falar. Então, é algo que com certeza, você está certo de falar isso de mim. Esse ponto que tu trouxe, exatamente, eu acho que a gente vai costurando algo que, pelo menos o meu pensamento, encontra o seu aí nesse momento, né? Essa dificuldade da incompreensão que ele sente acaba se retirando por cansei, né? Agora eu vou ir para psicologia. Tá? Quem convive com pessoas de altas habilidades, eu estou saindo da psicanálise, pessoal, estou indo para psicologia. Pessoas de altas habilidades têm uma bateria social curta. Eles vão ficar ali 30 minutos, extremamente amorosos, tudo. Passou 30 minutos, não adianta. É o celular que tira. Se não fosse o celular, seria outra coisa, mas o negócio é que não consegue ficar muito tempo, tá? Aí eu tô indo para psicologia. Provavelmente o Nietzsche era um desses caras aí de alta habilidade, com certeza absoluta, né? Pela forma de conexão, o fato da filologia que ele estuda, eu exagerei, tá, Joana? Eu conheço, convivendo até menos em muitos casos. Né, a filologia, tu imagina a quantidade das fontes que ele tinha na época, né? Então, o quanto que ele tinha que ter hiperfoco para encontrar e pesquisar as coisas. E na língua alemã, né, que é uma língua riquíssima. Extremamente complexa. E ele falava latim, grego antigo, ele sabia ler em tudo isso. Ele leu os gregos antigos, né, os pré-socráticos, Sócrates, tudo no original. E outra coisa que muita gente não sabe, tem até, procura no Spotify, ele tem muitas músicas clássicas que ele compôs, que Nietzsche compôs. Não foi tido como um grande compositor, não se compara a um Wagner, mas assim, ele tinha uma habilidade também no ouvido e na criação. Ele tentou criar, né? Ele era, ou seja, ele tinha altas habilidades em diversas áreas, não era só na filosofia, na filologia. Ele era alguém que transbordava o tempo todo essa necessidade de criar algo, né? Ele tem um livro de poemas, né, que é muito bonito. O livro, quer dizer, ele escreveu vários, assim, que foi depois compilado, né? Então é alguém que... E dizem também, mas não sobrou nada, que ele ainda também desenhava muito bem. Mas não chegou nenhuma figura aí, ninguém achou essa figura. Tiago, é legal lembrar que nessa época a grande inspiração do Freud, que era também um desses caras, era o Leonardo da Vinci. Né? Vamos lembrar que agora, no século XXI, que a gente vive, ser polímata não é bom. Né? Tu tem que ser visto de uma forma só. Né? Mas o período do Nietzsche, ou Freud, por exemplo, eles flertavam muito com essa ideia do polímata, aquele cara que ele é gênio em várias áreas do pensamento. Sim. Né? E tem mais uma coisa, Michel, que eu esqueci de falar, que aí voltando para Nietzsche filósofo, né? Nietzsche escritor, pensador, né? Não gosto nem de falar filósofo, Nietzsche pensador, porque ele fala de tudo, né? Não é só filosofia.
ele tem diversas formas de escrita, ele tem diversas formas de argumentação. Cada obra dele, cada período, e às vezes ele volta também no seu estilo, é uma nova forma. E aqui o Zaratustra é essa. O Zaratustra é extremamente metafórico. Ele não escreveu, ele escreveu, claro que escreveu coisas novas aqui, mas muitas dessas ideias já escreveu em outros livros em outra forma de argumentar. Então, assim, ele tinha uma necessidade. Aí a questão da incompreensão, né? Que ele não aceitava ser incompreendido. Ele tinha que ficar se reinventando o tempo todo para tentar transmitir o pensamento para o outro, né? Então, aí ele escreve o Zaratustra de uma forma metafórica, e também é uma sacanagem dele aqui, bem irônica, de vou escrever igual uma Bíblia. Já vocês não gostam da Bíblia? Então, vou escrever aqui metafórico, com sermões, né? Para ver se vocês me entendem. Então, assim, olha como isso pulsava nele essa incompreensão, e como isso, óbvio, que refletia em toda a personalidade dele. É que se eu buscar o Ronald Fairbairn, esse psicanalista escocês, a busca do ser humano não é o prazer, a busca dele é o vínculo. Então, se a gente partir do pressuposto que eu busco esse tu, que é mais antigo, então, vocês não querem que eu seja religioso, eu vou ser. Tudo bem que numa forma meio agressiva ali dele, mas e o inconsciente não tem contradição, ele é imperativo. Não, eu vou dar o que vocês querem na linguagem de vocês. Então, de certa forma, há uma busca de conexão, nem que seja o sentido, me olhem aqui, né? Mas pensando pelo Ronald Fairbairn. Só mais uma coisa, Michel, eu sei que eu acabei aqui atrasando a leitura, mas tem uma coisa que é muito, muito importante, já que a gente está falando disso tudo. Existe na verdade, 2 artigos que viraram livros do Nietzsche contra Wagner, né? Um até Nietzsche contra Wagner, né? E olha a capacidade do Nietzsche. Isso que, para mim, é genial. Apesar de tudo, apesar dele ser misógino, apesar dele ser arrogante em muitos momentos, mas olha a genialidade. Ele encontra, não só nos discursos do Wagner, porque Wagner foi amigo dele, depois ele rompeu, mas ele encontra o pensamento patriótico, aquele romantismo alemão que levou ao patriotismo e que levou ao nazismo, que ele já previu, que ele escreveu, Nietzsche escreveu décadas antes que ia acontecer um Reich como nos moldes do nazismo. Ele percebia isso sendo transmitido através da música do Wagner, que basicamente era uma música clássica, não tinha letra, né? São acordes, são tudo. E ele faz uma análise nesse livro, ele faz uma análise da música clássica do Wagner, como ela está transmitindo para todo o povo alemão essa ideia do patriotismo, essa ideia da supremacia, da raça ariana alemã ser superior aos outros. Porque é uma música, se vocês ouvirem Wagner, eu não vou saber explicar igual a Nietzsche, é até difícil você entender esse trecho, mas você ouvindo a música, você entende, porque o Wagner tem aquela música do romantismo alemão, que ela vai calma, né, uma perfeição, como Mozart, Beethoven, mas de repente ela tem aquele ar dramático que te levanta, que levanta tudo, né, que tem aquele... E você sente assim, esse cara, esse alemão que está aqui na minha frente... esse povo está trazendo algo para a música, para a arte, e é algo superior a qualquer outro. É algo que mostra a grandiosidade dessa nação, desse povo. Nietzsche conseguiu enxergar nisso. E assim, depois que o Nietzsche fala e você ouve, você entende. Mas não é qualquer um que vai conseguir enxergar nisso. Quem conseguiu enxergar o conceito de patriotismo e supremacia ariana numa música clássica? Olha isso, sabe? E ele encaixa quando você... É algo que nenhum outro pensou. Mas depois que você lê, você fala, faz todo sentido. Faz todo sentido o que ele está falando. Não, e muito legal tu falar isso. Claro, vamos guardar as devidas proporções. Eu vou guardar aqui. Hoje estou falando do Nietzsche e do Wagner. O negócio é absurdamente estratosférico. Mas, sobre analisar músicas. Aqui no Rio Grande do Sul tinha um escritor chamado Davi Coimbra, e ele, em um dos artigos na Zero Hora, ele dizia: o futebol gaúcho, ele fazia, é aquele futebol igual ao argentino, é o tango. Ele é dramático. O futebol do Sudeste, ele é o do samba, ele é o do drible, da alegria. Claro que isso datado na época dele. Mas nota que uma música fala muito também sobre o povo,
né? O argentino sobre aquele drama, olha o Messi no último jogo chorando ali e tal, o drama todo. Sabe o que eu vi hoje? Olha que coincidência, né? As sincronicidades aí do Jung. Eu vi hoje, eu estava ouvindo agora há pouco, antes de começar aqui, um vídeo da Beth Carvalho, falando que Beth Carvalho faleceu há alguns anos, mas já estava aí em declínio o futebol brasileiro, né? E ela falando, olha, a gente está perdendo nossa brasilidade no futebol. Por quê? Porque os jogadores antes eram tudo sambistas. Eles batucavam, você vê aqueles vídeos de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, tudo batucando antes, sambando, e esse samba tá ali no futebol deles, é o drible, é o faz. Eles perderam, aí até eu vi os comentários, e não quero generalizar, me entendam, mas um comentário me chamou mais atenção, que complementou o que a Beth Carvalho falou, o problema agora é que eles não são mais sambistas, eles só ouvem gospel. E assim, tirou todo o samba, o gingado. É outro estilo. Não estou atacando o gospel, eu só estou falando. Não, não é dizendo que seja pior, é diferente o que estamos falando. Né? É diferente, não é pior. Inclusive, já como psicanálise não é moral, ela é ética, será que o Nietzsche não foi, vamos acabar aqui nesse trecho, será que o Nietzsche não foi quem ele era exatamente por ele ser arrogante e misógino? Né? Trazendo a Clarice Lispector. Um edifício de virtudes pode ser sustentado por defeitos. Então, quando alguém entra numa análise, não é para te julgar dizendo, você é misógino. Cara, sinto muito, é que ele é. Agora, se ele vai querer mudar ou não, se afeta os vínculos dele ou não afeta, será que eu prefiro conseguir ser assassino e viver com a minha solidão? Ou eu preciso ter um vínculo? Aí que o cara vai se ater na análise. Olha, eu não consigo ser assassino, eu preciso me adequar. Aí tá tudo certo e a gente vai trabalhar sobre isso. Colegas, como o meu patrão, já diria o Antônio Gaudí ali em Barcelona, não tem pressa para concluir a obra, o Gaudí falava isso, a gente para então na página 61, sobre esse obrigas, nem que eu volte depois um pouquinho a semana que vem, o meu ato falho aqui. Mas eu acho que o importante é isso, Thiago, não atrasou nenhuma leitura, a gente está aqui para debater. Colegas, quem quer conversar, abre o microfone e entra junto, a gente está aqui para debater e pensar a obra. Porque se fosse para ler o livro, eu lia sozinho dentro de casa. Né? Então é para a gente pensar junto aqui, para ter pontos de vista diferentes e a gente ter o nosso trabalho de desnarcisização. A forma quando o Thiago pensa muitas coisas é diferente da minha, muitas coisas que eu penso é diferente dele, e a gente está aqui exatamente para isso. Para a gente sair da caverna, mas não precisar ficar carregando nenhum defunto. A gente vai andando junto ali no meio do caminho. Deixa os defuntos onde que eles morreram. Vamos com os vivos. Alguém quer fazer considerações finais para a gente finalizar? Rita, por favor. Eu e minhas dúvidas. Que bom, assim, vamos lá. A solidão, ela é necessária. A gente não pode isolar, né? A solidão igual o Thiago colocou aí, né? O exemplo da banda. Exatamente isso. Às vezes precisamos desse espaço, de estar só mesmo. Também, assim, tinha uma coisa que eu ia perguntar, fugiu. Eu me perdi aqui, fui fazer um rodeio e acabei me perdendo. Deixa eu ver se eu me lembro. Vai, passa para outro. Enquanto falou, para a gente finalizar, pessoal, vou deixar vocês com uma frase aqui que me veio do Cazuza. A solidão é pretensão de quem fica. Então, até a semana que vem. E é isso, pessoal. Obrigado pela parceria de todos.